Olá, bem-vindos mais uma vez a esse chamado à oração, essa oportunidade que a igreja nos concede de mantermos íntima comunhão com Deus através desse projeto 10 dias de oração. Antes de começarmos, eu gostaria de orar com você. Bom Pai, abençoa-nos agora com seu Espírito, nos dando entendimento e profundo respeito à sua palavra, que ao findar dessa reflexão tenhamos a convicção de que tivemos um encontro genuíno com o Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje o tema que nós vamos tratar é sobre a queda de Babilônia e a oração. Um tema, na minha opinião, muito relevante, porque ele nos mostra quem somos, o período em que vivemos e essa necessidade da comunhão com Deus através da oração. Nós vamos chamar juntos, clamar juntos pelo batismo do Espírito Santo durante esses 10 dias. E o tema principal da nossa jornada, se você já percebeu a essa altura, que está baseado nas 3 mensagens angélicas do Apocalipse 14. Eu vou ler aqui Apocalipse 18, linkado com Apocalipse 17, nos oferece uma plataforma que nos dá uma teologia muito exclusiva nossa e importante para a nossa identidade adventista do sétimo dia. O texto diz assim, Apocalipse 18, os versos 1 e 2. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de toda ave imunda e detestável. Eu quero ler também mais 2 textos que eles refletem um período diferente, mas Deus usa o profeta com o intuito de confortar o seu povo em meio a uma crise, a uma tempestade, muito semelhante com esse período em que vivemos hoje. Esse texto está no livro de Êxodo e diz assim, se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, dizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvido aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês das que enviei sobre os egípcios. Pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Êxodo 15, versículo 26. Num outro contexto, mas com o intuito também de confortar, encorajar o seu povo a superar um momento de crise, um momento difícil, Deus ele fala assim, mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebadeira. Malaquias 4, verso 2. Interessante, né? Você vê que Deus está falando que se você temê-lo, se você honrar o nome dele, se você tiver íntima comunhão com ele, fique tranquilo. Aconteça o que acontecer, Deus estará conosco. O texto que eu li primeiro, de Apocalipse 18, é para nós. Você sabe disso. Uma mensagem apocalíptica para os últimos dias. E lá fala de um anjo, que ele ilumina toda a terra com a sua glória e ele vem executar ali um juízo, e mostrar a queda de Babilônia, que apesar de todas as suas atrocidades, Deus está no controle e está nos alertando sobre isso. E eu queria levá-los a uma reflexão. O que eu vou falar aqui está baseado numa meditação matinal e recebereis o poder. Vou ler dois textos do Espírito de Profecia e esses textos que nós lemos bíblicos aqui anteriormente. Então não estou inventando nada, é uma mensagem muito específica e muito especial para nós que vivemos neste momento tão difícil, mas encorajador, porque Jesus, a sua volta, está às portas. O grande pecado
imputado à Babilônia é que ela tem dado de beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Você já leu isso em Apocalipse 14, verso 8. Essa taça de veneno que ela oferece ao mundo representa as falsas doutrinas que ela aceitou ao longo do tempo, resultantes de uma união ilícita com os poderes da terra, né, e com os poderosos da terra. Então, essa amizade mundana comprometeu-lhe a fé. E, por sua vez, essa igreja, né, esse poder, exerce uma influência corruptora sobre o mundo, ensinando doutrinas que se opõem às mais claras instruções das Sagradas Escrituras. Então, essa é uma revelação muito especial que nós temos aqui, da Senhora White, no livro O Grande Conflito, página 330. Então, nós temos que nos preparar para essa tempestade que vivemos. E vocês viram aí que é muito claro a revelação, essa união do poder eclesiástico e estatal, a formação dessas falsas doutrinas, envenenando toda a terra ao longo da história. Nós hoje sofremos uma consequência, ou grandes consequências, né? Nós sabemos que vem uma tempestade implacável em sua fúria. Esse vírus nos deu uma noção do que está por vir. Estamos preparados para enfrentá-la? É uma pergunta interessante, né? Os perigos dos últimos dias em breve nos sobrevirão. Não. Eles já chegaram. Nós precisamos que a espada do Senhor, a sua palavra, agora penetre a própria alma e medula das concupiscências, os apetites e paixões da carne. Nós precisamos nos submeter a Deus, ao seu Espírito. As nossas mentes, elas têm que ser entregues, os nossos pensamentos. Isso aqui que eu estou lendo para vocês é uma revelação que Ellen White nos dá no livro Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 257. Os pensamentos, eles têm que, eu vou parafrasear aqui, eles têm que se centralizar em Deus, através da oração e da sua palavra. E nós temos que submeter os nossos desejos ao poder da palavra do Senhor. Senão a gente não vai sobreviver a este período. Nós precisamos ser os novos guerreiros da fé. E eu digo isto porque os antigos guerreiros da fé sabiam o que significava lutar com Deus em oração e deixar ali fruir o derramamento do seu Espírito. Você tem vários exemplos na Bíblia. Só que estes, porém, estão se retirando do nosso cenário. E quem está substituindo esses guerreiros para entrar no lugar deles? Quem? Uma grande pergunta. Como que está a geração que surge hoje? Nós estamos convertidos a Deus? Nós valorizamos de fato a oração, a comunhão com Deus? Nós estamos alertas à obra que está se desenvolvendo nesse cenário celeste? Ou nós estamos a esperar que de algum modo um poder sobrenatural venha sobre a igreja antes de despertarmos? Não faça isso. Nós temos esperança de ver toda a igreja reavivada? Eu tenho uma triste notícia. Este tempo nunca há de vir. Nunca. Há na igreja pessoas não convertidas, vocês sabem disso, e que não se unirão em fervorosa e eficaz oração. Nós precisamos entrar na obra individualmente, esqueça o coletivo nesse momento de comunhão. Precisamos orar mais, falar menos. Essa é a orientação que nós temos na revelação. Nós precisamos entender que o batismo do Espírito em nossas vidas é uma bênção. E o que eu vou falar para vocês aqui agora, para mim, é muito precioso. A revelação diz assim para nós: ao dar o Espírito Santo, era impossível que Deus desse mais. A este dom nada poderia ser acrescentado. Por meio deles são supridas todas as necessidades. O Espírito Santo é a presença vital de Deus
E se for apreciado, ele vai suscitar louvor e ações de graças e estará sempre jorrando para a vida eterna a restauração do Espírito e o conserto da graça. Uau! Entretanto, quão poucos apreciam esse grande dom, tão caro, que nada mais poderia ser acrescentado a ele, e tão acessível a todos que o aceitarem. Quão poucos apreciam isso? Quando a fé se apodera da bênção do Espírito, disso a orientação profética nos diz que advém um valioso benefício espiritual. Precisamos ser dessa espiritualidade, de estarmos conectados com Deus. Como eu disse, o tempo exige isso mais do que nunca. Com demasiada frequência, porém, a bênção ela não é apreciada. Nós necessitamos de ampliada concepção para compreender o valor dessa bênção do Espírito Santo em nossa vida. A Bíblia, a palavra do Senhor, a revelação nos diz que o Pai Celeste está mais disposto a dar o seu Espírito Santo àqueles que lhe o peçam do que pais terrestres o estão a dar boas dádivas aos seus filhos. Isso está naquela meditação que eu comentei com vocês, e recebereis poder, página 286. Quando fala que o Pai Celeste está mais disposto a dar o seu Espírito do que os pais terrestres de dar boas dádivas aos seus filhos, quem tem filho entende. Eu tenho um garotão, né, e é o meu único filho. O sentimento que eu tenho, literalmente, é que eu daria a vida a ele se fosse preciso. E aí eu consigo ter uma pálida noção dessa disposição de Deus, né, de nos conceder o seu Espírito. E isso me leva a uma profunda reflexão, porque será que eu valorizo essa bênção, essa dádiva que Deus me oferece todos os dias? Assim como na antiga Babilônia, ou a antiga Babilônia guerreou contra Deus em rebelião aos seus mandamentos, a Babilônia espiritual se rebela hoje contra Deus. Ela oferece uma taça de vinho de falsas doutrinas para enganar milhões e se une aos poderes políticos. O tempo é difícil e tende a piorar. A Babilônia ela representa um sistema religioso que distorce a palavra de Deus, sustentada, né, pelo aparelho estatal, político, social. Porém, a mensagem do segundo anjo de Apocalipse 14, você já meditou sobre isso ao longo dos 10 dias aí, combinada com as profecias de Apocalipse 17, 18, nós lemos hoje o capítulo 18, versos 1 e 2, isso nos revela que a confederação do mal não prevalecerá. E eu quero concluir pegando da mensagem do segundo anjo do Apocalipse 14, 3 motivos bíblicos para eu e você orarmos. Bíblicos, ok? O primeiro deles, o segundo anjo de Apocalipse 14 nos chama a sermos fiéis a Cristo e a sua palavra. Fidelidade. O segundo motivo nos chama a uma fé que pode resistir ao teste da provação. Quantas provações! E por último, nos motiva a convidar nossos amigos para um relacionamento profundo com Jesus e sair de Babilônia. Temos que ser missionais, intencionais. Ao orarmos hoje, e eu vou orar com você daqui a pouco, nós vamos pedir por uma compreensão mais clara da palavra de Deus, amor maior por Jesus e fidelidade a Ele, e uma fé perseverante em toda situação e resistente na provação. Vamos orar? Pode se unir a mim? Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, ajuda-nos, Pai. A Sua palavra nos revela que não devemos temer esse momento tempestuoso em que vivemos. Momento difícil. Com toda certeza eu falo para pessoas aqui agora que sofrem, que têm o seu coração enlutado.
mas que a sua palavra penetre fundo no seu coração neste momento, para que elas entendam a bênção que recebemos da sua palavra e que estamos nos momentos finais da história dessa terra. Tudo isso está com os dias contados. Ajuda-nos a perseverarmos, a sermos homens e mulheres de oração, de comunhão. Nos entregamos em suas mãos neste momento. Em nome de Jesus. Amém.